Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre vários assuntos. Primeiro, o time que vai jogar hoje a partir das 7 da noite. Lembrando que a jornada do Bagé já abre às 5 da tarde. 7 da noite a bola rola para o Grêmio contra o Huachipato e não dá para trabalhar nenhum outro resultado que não seja vitória em casa, até porque nós não ganhamos ainda e é o nosso primeiro jogo já na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A gente tem que falar sobre o Jeromel. Será que vai se preservar mais jogador? Mas aí vai preservar o Kahneman? Será que joga o Jeromel? A tendência é que não jogue o Jeromel e jogue o Kahneman. E aí entra o Rodrigo Eli. Ah, tem recorde do Renato importantíssimo. E tem o Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira. Quem é que ele vem assistir nesse jogo do Grêmio? Tem um jogador aí subvalorizado e que ele cabe na seleção brasileira. Vamos falar sobre isso? Depois da vinheta. Esse vídeo para Marquespan. A Marquespan é a maior fabricante de pão francês do Brasil. O pão francês é sinônimo de Marquespan. A Marquespan é sinônimo de pão francês. Eu faço um desafio. Vai no local que tu prefere fazer as tuas compras, aí, mercado, mini mercado, e pergunta de onde é o pão que eles estão vendendo. Se a resposta for que o pão é da Marquespan, a qualidade é garantida. Marquespan, porque para nós o pão é sagrado. Bora lá do time, né? Não deve ter muita dúvida de Kaique, João Pedro na direita, Mike na esquerda. Aí tu pega PP, Vila Sante, Cristaldo, Pavão na direita, Gustavo Nunes na esquerda, Diego Costa lá na frente. Vocês viram que eu não citei os dois zagueiros? Porque chegou a se trabalhar de uma maneira mais remota uma possibilidade de jogar o Jeromel e não jogar o Kahneman para ser preservado. O natural seria jogar o Kahneman e não jogar o Jeromel, e que é o que eu acredito que vai acontecer, entrando o Rodrigo Eli na vaga do Jeromel. Agora, a gente sabe que o Jeromel ele jogou em alto estilo no sábado, na final do Campeonato Gaúcho, jogou muita bola, aquela máxima que toda vez que o Jeromel entra em campo, a gente tem a confirmação de que ele ainda é o melhor zagueiro em atividade no Grêmio e tudo mais. Só que o Grêmio está correndo atrás de zagueiro porque o Grêmio sabe que não dá para contar mais com o Jeromel numa sequência tão pequena de intervalo de tempo. Por exemplo, o Grêmio jogou sábado, aí domingo folga, a segunda-feira provavelmente reapresenta com algum tipo de dor, para na terça-feira já entrar em campo pela Libertadores. Por isso que está se apostando que o Jeromel não comece o jogo e sim o Rodrigo Eli. O Renato hoje está completando 500 jogos e ele tem mais vitórias, depois mais empates e depois as derrotas. Por que eu estou falando disso? Porque esses 500 jogos que o Renato está completando transformam o Renato num dos maiores técnicos do mundo em quantidade de jogos de um mesmo clube. E a gente está falando de algo que é muito difícil de se repetir. Eu lembro, assim, mais recentemente, principalmente na América do Sul, quem sabe o Marcelo Gadiardo tendo uma relação parecida com a do Renato, né? O Marcelo Gadiardo tendo uma identificação como técnico e como jogador craque de bola que foi, campeão de Libertadores como técnico, como jogador, passando pelo River Plate. Não tem nada parecido com essa relação do Renato. E esse aproveitamento, ele supera os 61%, dá na casa ali dos 62% de aproveitamento da história do Renato comandando o Grêmio. Só que em cima disso, eu quero falar de um outro treinador, o técnico da seleção brasileira. O Dorival Júnior estará na arena nesta noite para ver o jogo do Grêmio contra o Huachipato. E aí começaram as especulações. Quem é que o Dorival pode ver do time titular? Marquezinho que vai jogar, não é brasileiro. João Pedro, lateral direito. Vamos deixar ele de lado para falar depois. Dupla de zaga, Jeromel e Kahneman. Jeromel já disputou a Copa do Mundo, o Kahneman é argentino, mas de qualquer maneira não seriam, né, esses dois jogadores. Estou falando do time titular. O Mike, jogador discreto, não dá ainda para negociar isso. PP não é jogador hoje para a seleção brasileira. Cristaldo e Vila Sante são jogadores da seleção paraguaia, jogando muita bola, também descartados. Pavão é argentino. Diego Costa é espanhol naturalizado, não tem mais nem idade, acredito eu, para a seleção. E por outro lado tem o Gustavo Nunes. Mas eu quero falar do Gustavo Nunes e do João Pedro, porque o Gustavo Nunes é garoto, tem 18 anos, né? Ele não tem, se não me engano, ou não tem ou está chegando a no máximo 10 jogos como profissional do Grêmio, tem muita estrada ainda para rodar, para poder pensar em seleção brasileira, mas é um nome ali para frente, hein? Quem sabe para uma seleção olímpica, algo assim. Mas eu quero falar do João Pedro, lateral direito. O João Pedro, quando o Grêmio foi contratar, a gente foi buscar o histórico e descobriu o seguinte: o João Pedro começou no Palmeiras, depois ele teve uma passagem pelo Corinthians, ele teve no Porto, mas aí no Porto ele não tinha recebido, não tinha jogado, no Corinthians também não.
Aí chegou o João Pedro e eu tinha muita desconfiança com ele. Cara, o João Pedro começou a jogar e mostrou rapidinho que o João Pedro é, dos últimos anos, um dos bons laterais que o Grêmio descobriu. Não vou entrar naquela lista ali do Léo Moura, esses caras são sensacionais, campeão da Libertadores, Edilson, não vamos botar esses caras na conversa. Agora, dos últimos anos, se não for o melhor, ele é um dos melhores laterais direitos que o Grêmio conseguiu encontrar. Ele tem algumas deficiências de marcação, mas ele joga com uma vitalidade, com uma tranquilidade para ir na linha de fundo. E o Pavon, a chegada do Pavon, melhorou também o futebol do João Pedro. Será que não poderia ser o João Pedro a ser observado pelo Dorival? Porque algumas pessoas disseram assim, não, mas o Dorival pode estar vindo assistir também o Vila Sante, assistir o próprio Cristaldo, que são jogadores, por exemplo, que estarão na seleção paraguaia jogando contra o Brasil na Copa América. Não. Dorival vem para ver a forma do Grêmio jogar, de repente pegar algo que o Grêmio possa ter dentro de campo, mas eu estou acreditando que o João Pedro, lateral direito do Grêmio, possa ser esse jogador a ser observado essa noite pelo Dorival Júnior. Te espero a partir das 5 da tarde com mais uma jornada do Bagé. Te inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!